mais um episódio do Ô Mãe Podcast. Hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Você respira? Mas você sabe usar a respiração ao seu favor? Hoje a gente vai falar desse tema aqui, vai ser incrível. Temos uma convidada especial, não é mesmo, Belzinha? Oi, gente, como é bom estar aqui com vocês todos os sábados, com vocês e com a minha amiga Nath Granado, essa parceria incrível, né? Que a gente tá aqui, já completou um ano de podcast, tá tão legal, né? Ai, não quero parar nunca mais. Mas é claro que assim, né? Eu e ela, a gente tem toda uma história que vocês vão saber já que a gente vai fazer um episódio... Gente, a loirice pura aqui hoje. A gente vai fazer um episódio todo especial pra contar pra vocês a nossa história, né, amiga? Eu acho que merece mesmo, viu? A gente tem uma história muito bacana e sabe qual que é a palavra-chave da nossa relação aqui? Parceria. Nós somos parceiras desde sempre, né? É isso aí. Eu já ia falar uma coisa feia aqui, gente, que ela não ia acreditar que eu ia falar no ar. Terrível, e hoje vocês estão entendendo. Bom, mas antes eu queria falar que eu tô tão assim, cheia de vitalidade, com tanta disposição, porque eu tô tomando meus produtinhos todos aqui da Livemed, gente. Que assim, são ótimos para a saúde cardiovascular, para a saúde mental, para tudo, gente, é sério, assim. E nessa época, principalmente, Nath, eu não sei se você tá se cuidando, hein, mas nessa época, com tantas doenças respiratórias, né? É tão importante a gente tomar o nosso kit de imunidade. Você tá tomando o seu? Eu tô. Depois que a Belzinha começou a comentar um pouco mais, assim, que essa vitalidade dela deu os segredinhos dela, eu também comecei a tomar. Tô me sentindo bem. Como eu sempre falo pra vocês, procurem os seus exames, façam os seus exames, né? Certinho, rotineiros, vão no médico para ver o que se tem alguma defasagem aí de alguma vitamina, suplemento que você precisa. Não é isso? E a gente ainda tem um cupom, né, Nath? Ô Mãe 10 para você ter 10% de desconto. Mas chega de delongas, né? Olha que coisa antiga que entrega a idade, gente. Delongas. Cheia de delongas, entrega bem a idade, né, amiga? Mas vamos lá. Vai, respira. E agora apresenta a nossa convidada. Gente, olha isso. Após 18 anos atuando em ambientes corporativos, ela encontrou na respiração um caminho de transformação profunda, gente. Hoje ela é palestrante e mentora. Olha isso. Ela é especialista em neurociência da respiração, com foco em saúde mental, performance e regulação emocional. Bem-vinda, nossa amiga Vivi Fonseca! Que legal ter você aqui! Prazer é todo meu, tô muito feliz com o convite, Bel. E nossa, Nath, incrível estar aqui com vocês. A gente tá respirando bem fundo, tá? Pra receber você hoje, porque a gente sabe que isso aqui é muito importante. Vamos respirar, exato. Você viu que ela fez assim e assim. Eu já tava fazendo assim, eu tô respirando tudo errado. Vou conversar bastante sobre isso aqui pra entender alguns mitos da respiração, inclusive. Porque é algo tão natural, muita gente faz tão automático respirar. Você fala, Vivi, trabalha com respiração? Mas já respiro. Mas a forma como você respira muda tudo. Dita realmente na tua vida. Olha. Teu físico, teu mental, teu emocional e, consequentemente, tuas ações, inclusive. Tudo começa por aqui. E é uma coisa que a gente que é da nossa vida, né? Faz parte, respirar. Você nem lembra, nem pensa nisso, só quando você precisa realmente respirar. Exatamente. Este que é o ponto. Esse é o ponto. Mas esse assunto a gente vai falar já. Antes, a gente sempre faz um comecinho aqui com as nossas meninas convidadas, respira principalmente. Fundo, tá? Que lá vem. Já estou respirando aqui, ó. Quem é Vivi Fonseca mulher? Conta um pouco da sua história pra gente. Ai, minha história, gente, eu falo que eu vivi várias vidas em uma. São várias vidas em uma, né? Então, eu me formei em Direito, eu comecei a advogar por um tempo, né? Falando em carreira já. Então, aí fiquei um tempo advogando, vi que realmente não ia ser realizar nessa carreira, nessa profissão. Passei por um dilema de vida, pra encurtar bem e resumir bem a história aqui, né? Então, naquela época eu namorava, e esse namorado adorava frequentar cafeterias, que frequentava cafés. Eu nem tomava café, mas aí eu comecei a frequentar algumas cafeterias diferentes, para aquelas experiências, cafés especiais, adorei aquele mundo, me encantei por aquilo e decidi abrir um café com ele numa noite, num café. E com isso, aí fui atrás de tudo, né? Bom, montar um negócio, nunca tive um negócio. Fui pro Sebrae, fiz curso de empreendedorismo, entender o que é ter plano de negócio e tudo mais. E tinha que ter experiência. Que experiência eu tinha como advogada, né? Nada pra ter um negócio. Então decidi trabalhar numa cafeteria antes disso. Olha, e nisso, olha só. Que legal, né?
E aí, nesse tempo que eu comecei a mandar alguns currículos para cafeterias, eu vi que a Starbucks vinha para o Brasil. Uma empresa global, mundialmente famosa em cafés, começou uma estrutura no Brasil. Falei, nossa, minha chance de ouro para entender como que vai ser essa estrutura para começar, para abrir o meu café na época, né? Aí, resumindo bem, entrei para a Starbucks, me encantei com a empresa e fiquei 13 anos lá dentro. Comecei uma carreira em operações, aí fui implementar projetos de operações nas lojas que tinham, né, em todo o Brasil, depois para treinamento, desenvolvimento de pessoas e fui me encantando nesse mundo, né? 13 anos corporativo. E depois desse tempo todo, uma pessoa que trabalhou comigo no começo da Starbucks me chamou para ir para Batio Gelati. Aí fui para Batio, gelato maravilhoso. Eu sou fã. Quem não ama, né, gente? Quem não fã da Batio, né? Gelato maravilhoso. E eu assumi a área de treinamento e desenvolvimento de pessoas na Batio. Fiquei por mais 5 anos lá também. Então foi muito tempo, né, trabalhando com pessoas no corporativo. E em paralelo a tudo isso, eu sempre amei autoconhecimento, fazendo terapias, vivências, retiros, ferramentas, tudo mais. E sempre que comecei nesse mundo, a respiração sempre me chamou a atenção. Sempre era uma técnica diferente, para objetivos diferentes e que tinha efeitos diferentes no corpo. Falei, gente, a respiração aqui, de novo respiração. E me encantava, me intrigava aquilo, mas eu nunca descobri nada para mergulhar nesse mundo, né? E até que depois, há uns 3 anos atrás, fiz um retiro espiritual, onde teve respiração de novo, com outras práticas, outros encantamentos. Falei, não, agora eu tenho que mergulhar nesse mundo. Cadê? Onde eu consigo isso? Até que eu descobri uma formação e depois fiz uma pós-graduação em neurociência da respiração para entender tudo que a respiração afeta a gente. E nisso, eu tava no corporativo ainda, aí comecei a aplicar em mim, vi que dava muito certo, comecei a aplicar na minha equipe também, falei, nossa, esse negócio funciona demais, é respiração, é um poder que ninguém tem o conhecimento sobre isso, né? E aí eu comecei a fazer alguns atendimentos com pessoas conhecidas, amigos, foram falando, e fui migrando para essa questão que hoje eu empreendo com a neurociência da respiração. Que vamos conversar um pouquinho mais por aqui também. Olha isso! Gostei muito, quero saber tudo sobre esse assunto. Respiração é uma coisa que a gente entra no piloto automático e nem pensa que a gente respira, né? Pensa nisso. Não pensa. Então tem várias ferramentas que a respiração podem ajudar a gente. Uma coisa que eu quero saber, eu tenho uma curiosidade, porque a gente olha pra ela assim, ela tem uma cara de ser super plena, tranquila, relax. Sim, Você era assim antes da respiração? Não mesmo, É super mesmo? ansiosa, aquela coisa agitada, Sério? que não via nada. Não, gente, corporativo, independente da área que você trabalha, é muita demanda, é muita cobrança, é muita coisa que a gente faz, né? É um ritmo bem intenso. E não tem como não ficar ansioso nisso. E você acaba ficando e levando pro extremo nesse lado. Foi quando eu descobri, por isso que eu falei, eu achei ouro aquilo. Eu falei, gente, a respiração consegue me controlar. Eu consigo me controlar com a respiração. E isso você vai mudando um hábito de vida que acaba levando pra tudo. E você vê que a respiração é a base de tudo na sua vida. É a base pra saúde. E assim, e engloba várias áreas da sua vida. Por exemplo, custa barato, né, amiga? Ou melhor, não custa nada. Não custa, é um poder literalmente debaixo do nosso nariz que a gente tem. E assim, interfere tudo, nosso físico e, como eu falei, consequentemente, as nossas emoções, as nossas reações e comportamento dia a dia. Você começa a parar de reagir e responder. Você começa a parar de ter no automático aquela resposta que você não pensa nada e começa a ter um tempo para pensar, questionar, avaliar e você realmente responder e não reagir como você fazia antes. É fenômeno, gente, é encantador. Nossa, até porque quando a gente tá nesse movimento, alguma coisa a pessoa fala, respira. Então, vamos falar muito dessa palavra. Olha, vocês fiquem por aí, porque a gente vai fazer uma prática, né? Sim, lógico. Vamos fazer uma prática? Com certeza. Com Muito certeza. bem. Mas você só falou do profissional, né? Sim. A Vivi Mulher, quem é a Vivi Mulher? Porque Vamos assim, falar você também imagina, disso. vem o profissional, que é essa loucura, mesmo você não estando mais no corporativo, e a sua vida pessoal, que você tem que equilibrar todos os pratinhos todos os dias. Sim. Respirando bem, claro, mas Respirando muito bem. como que é você, mulher, Vivi? Hoje em dia, ou contar um Hoje pouco em da minha dia. história? Hoje em dia. Ai, gente, hoje em dia eu consigo... Não, conta um pouco da sua história e como você conseguiu chegar a essa plenitude de hoje em dia. Perfeita. Olha, isso é perfeito, hein? Maravilha. Até contar um pouquinho dessa relação do mãe, podcast com mãe, que ser mãe ou não, né? Contar um resuminho da história pra vocês. Isso. Então, eu sempre fui uma pessoa, assim, muito enérgica, né? Não energética, mas de atitude, de não conseguir ficar parada. Não tanto ansiedade, mas de essa motivação que a gente tem sempre, né? E essa questão até o ponto de ser mãe ou não, né? Eu tentei por muitos anos, eu quis ser mãe por muitos anos, né? Foi
Aí vai ter alguns cortes, né? Tá pra saber. Eu branco pra falar. Não lembro o Não tem problema. Enfim. Então, nessa questão, né? Eu tentei por vários anos engravidar. Eu fui casada por 14 anos. Então, foram vários anos tentantes. A gente sabe muito bem como que é essa questão, né? Passamos muito por isso. Até que, assim, pra resumir muito a história, tá? Tentei por muitos anos de forma natural, não deu certo. Tive endometriose, fiz a cirurgia, continuei tentando, não veio naturalmente. Até que eu fui ver a questão da fertilização in vitro, né? Que seria uma oportunidade. E aí eu achava que era um bicho de 7 cabeças aquilo, eu nem entendia direito. Aí fui conversar com uma amiga minha que ela passou por esse procedimento, me contou como que foi, falei, não é tão complicado. Tão complicado como achei que fosse. A ideia que eu tinha daquilo, né? Falei, muito bem, vou marcar então vou marcar uma consulta pra ver como vai ser. E nisso, marcamos, né? Resumindo muito bem a história, marcamos essa uma quarta-feira. Aí, o fim de semana anterior a isso, eu com meu marido na época, né, estava jantando, conversando, eu empolgadíssima, vamos lá, quarta-feira tudo certo, a consulta. E aí, resumindo muito a história, gente, ele vira pra mim e fala, eu acho que eu não quero ter filhos. Olha o baque. Nossa. Assim, e pra deixar muito bem claro, tá? Nunca eu vejo que é uma pessoa culpada. Sempre é as duas pessoas que chegam nessa situação. Sim. Não vai chegar por acaso, né? Mas é a situação que eu vivi. Então eu tinha aquela expectativa, imagina, na quarta me sentia grávida já, só por ter a consulta marcada. E de repente ouço de quem eu tava casada na época que não queria ter filhos. E aquilo, perdi o chão. Aí, claro, né? E aí, resumindo muito o processo, acabou pra mim o chão. Eu falei, gente, e aí? Agora, né? E aí eu comecei um processo muito profundo, a conversa mais sincera que eu tive na vida comigo. Eu peguei todas as técnicas de terapia que eu tinha feito na vida e apliquei. Mas uma conversa muito profunda, acessando muitas crenças, assim, sabe? Foram 6 meses conversando comigo. E aí, você quer ser mãe mesmo? Seria mãe solo? Você separaria? Tal. Aquelas conversas da alma mesmo, acessando várias crenças. Até que cheguei, depois de conversar muito, a última crença nesse período, né, de conversa comigo que eu acessei, que eu lembro que eu cheguei nisso, meu corpo inteiro tremeu, pavor de ser diferente. Como assim aquela mulher que não vai ter filhos? A mulher que não tem filhos, sabe? E fui tratando essas questões psicologicamente. Mas aí, gente, resumindo, eu achava que tinha resolvido, comecei a ver futuro sem ter filhos, né, naquela época, e tudo bem. E continuei levando a vida. Até que depois de um tempo, tava num retiro também, né, com pessoas, espiritualidade, tal. Aí fiquei muito amiga de uma pessoa que conversou comigo e falou, Vivi, que todo mundo contou a história de ter filho ou não, enfim. Ele ouviu tua história e fiquei intrigado. Por que você não congela teus óvulos? Falei, não, tô resolvida com isso, né? Não tem por que congelar. Enfim, falou várias vezes. Aí, voltando dessa viagem pra casa, veio algo na minha alma, que comecei a chorar, e uma emoção assim, falei, acho que eu não tô resolvida, não sei o que vai ser, vou congelar meus óvulos. Veio algo assim, né? Tipo, faça esse movimento por você. E aí decidi, eu falei, por que não, né? Se hoje eu falo que eu tô resolvida, não tá resolvido se ver essa questão em mim, né? Então, pra eu não arrepender no futuro, eu vou fazer esse processo de movimento e investimento por mim. Então, realmente, eu passei por esse procedimento. E nessa época você tava casada, não? Não, tinha me separado já. Separado. É que depois da decisão, não fica a mesma coisa. Até na época eu decidi não separar na hora, mas ficou mais um ano, não sei, depois não fica a mesma coisa. Aí objetivos diferentes, depois, sabe, vendo que não era mais a mesma relação, não vale a pena continuar seguindo. A gente decidiu dar chance pra cada um ser feliz e separamos. E aí, nisso, né, já divorciada, mas veio essa questão, eu falei, gente, não, eu não vou querer me arrepender no futuro, não sei de hoje. Então, vou passar por esse processo e fiz o processo de congelamento de óvulos, que foi super tranquilo, não foi nada do que eu esperava assim. E eu saí do procedimento, quando eu voltei pra casa, a gente chorando de felicidade por ter feito esse movimento por mim, sabe? Meio que até valeu pelo processo ser mãe ou não, mas essa atitude eu tinha que ter feito comigo. Isso foi é legal, algo assim, ter, ó. Você soube, inclusive, se enxergar, ver o que é o que você realmente queria lá dentro, né? Por isso que eu até perguntei se você estava casada ou não, porque foi, assim, uma decisão só sua, né? Exato. Só sua mesmo. Exato, porque a gente não sabe, né, gente? A vida é muito maravilhosa, surpreende, assim, em vários momentos. A gente acha que controla as coisas, mas não controla. Não. Eu não sei quando eu vou conhecer outra pessoa ou não, se a pessoa vai querer ter filho ou não, se eu vou conseguir ter filho ainda ou não, não sei. Só sei que eu tô tão feliz por ter dado essa chance pra vida e tô aberta, vivendo essa expectativa, assim, né? Mas bem plena, se der certo, perfeito. Se não der, vou ficar bem também, mas eu era esse movimento, tinha que ter feito por mim. Que bacana, muito gente, importante. essa é uma pessoa bem resolvida, hein, gente? Mas tá vendo, ela conseguiu
ela mesma se enxergar, assim, né, os sentimentos, porque Sim. passou pela fase de não quero mesmo, tô decidida, e um despertar ali que você ouviu de uma pessoa, opa, Falou, peraí, opa. será que não mesmo? E Mexeu. muitas mulheres, né, sentem isso, a gente hoje em dia tá falando muito mais desse assunto, né, Sim. e é importante, acho que a Sim. gente tem que ouvir realmente os nossos sentimentos, né, E porque tem só- tantas situações, né? Mulheres passam por tudo, gente. tudo, Por tudo. tudo. Mas eu acho inteligente da sua parte fazer isso, porque eu acho que, de repente, nesse caminho aí vai ter alguma coisa que vai despertar, vai saber. Quem sabe, Exato. A gente não né? sabe, não controlamos nada. Nada. Apenas a A respiração. respiração. Eu tava pensando nisso. Não é? Mas tá vendo? São desafios que a respiração às vezes não dá pra, né, ajudar a gente ali, né? Mas ajuda Mas também. eu acho que ajuda, porque Mas você ajuda. cria Gente, ajuda. oxigênio no cérebro e você Exato. também consegue ter mais Fluir. clareza, né? É o controle, você consegue se controlar, te colocar num estado de clareza mental, sair da sobrevivência, que é um loop de pensamento, você se perde naquilo e te coloca num estado de, nossa, deixa eu avaliar, pensar e conseguir ter uma ideia aqui. É isso que a respiração faz por você. Que legal. Bom, vamos entrar um pouco nesse tema, né? Porque Vamos. senão a gente aqui, você sabe, se a gente começar, a gente não chega nem no Fala de último tudo. ponto ali, né? Sim. O que é exatamente a neurociência da respiração? Perfeito. A neurociência, ela vai estudar e ela comprova todo o impacto a respiração faz no nosso corpo, porque tudo começa no fisiológico. Se não tudo começa, você controla o fisiológico. Porque, por exemplo, você pode entrar em vários estados, em estado mais agitado, estado mais ansiedade, o psicológico, alguma coisa que você ouviu, algo que você viveu, alguém te falou, você presenciou, trouxe memória, vai te colocar no estado. Mas a respiração é a chave para você te tirar daquilo, ou te colocar no estado que você precisa. Por quê? Tudo você mexe na fisiologia do corpo. Então, a gente fala em respiração porque é o único órgão interno que você controla. Como que a gente controla? Você consegue controlar se respira mais rápido ou mais lento, né? Então, mais longo e lento, mais rapidinho, só pelo nariz, só pela boca ou pelos dois. Prender a respiração, você controla tudo. Agora, coração você controla? Não vai conseguir. Bate mais rápido ou mais devagar, só o coração não. Intestino, funciona agora ou não funciona? Você não consegue controlar. Mas com a respiração você consegue controlar, né? Mas você consegue o teu estado. É, o seu estado, você deixa exatamente, muito que mais legal. eficaz os seus órgãos também, né? Você faz com que eles funcionem na melhor eficácia. Então, por isso a respiração. E o que ela impacta nisso, né? O que acontece? Porque tem o nosso sistema nervoso e até 2014 ninguém achava que você podia controlar o sistema nervoso, que era algo automático, é autônomo. Lide com as consequências do estado que você está, né? Mas a ciência começou a comprovar isso. E a respiração está diretamente ligada nesse controle. Por quê? Tem o sistema nervoso autônomo, que tem duas partes, né? Que é o sistema simpático de luta ou fuga, sobrevivência, que é o sistema do estresse para combater estressores, e o outro é o sistema parasimpático, de relaxamento, restauração, sono, digestão. Então, sempre o corpo vai estar num desses dois estados do corpo, do sistema nervoso. Então, independente do estado que você se encontra, você vai estar lá. E a respiração vai conseguir te centrar, te tira de um estado ou de outro. Porque ela tá ligada, como ela tá ligada ao nervo vago, né, do nosso corpo, que ele pega as informações, se você muda o ritmo respiratório, ele manda pro cérebro. Cérebro, ativa teu estado, ou ativa o outro, conforme a tua respiração. Mas é interessante falar esses estados, né? Então, o sistema nervoso tem os dois estados. Esse de luta ou fuga ou sobrevivência, que é o sistema do estresse que a gente fala, que é para combater estressores. E isso que é o estresse na prática, realmente. Porque quando fala estresse, acha muito geral. Ah, tá estressado. Tá, mas o que é o tá estressado? É o corpo nesse estado. Por quê? Pro cérebro, qualquer coisa que te gere perigo ou ameaça é um estressor. Sendo algo físico, um leão que vem correndo atrás de você, um cachorro bravo, opa, você tem que fugir para você sobreviver, ou qualquer preocupação que você tenha. Gera preocupação, é um perigo ou ameaça. Vou conseguir ter dinheiro no final do mês? Aquela reunião no trabalho que eu vou ter? Problema com meu filho tá com uma doença? Meu pai? Qualquer preocupação que você tenha é um estressor também. E o corpo reage sempre da mesma forma, independente qual seja o estressor. Olha só. E o que o corpo faz nesse estado? Aí, estado fisiológico, a neurociência comprova isso. O coração começa a acelerar, a respiração fica curtinha e rápida, o corpo começa a mandar muito mais glicose para você, cortisol libera muito mais quantidade, adrenalina, noradrenalina, todos os vasos sanguíneos vão ficar comprimidos, tem vasoconstrição, que ele é muito inteligente o corpo, porque é o estado de sobrevivência, para você sobreviver.
Então, por que comprime tudo? Se você for ferido, vai sair pouco sangue, não sai muito, para você ter chance mais de viver. Opa, vou pensar fazer alguma coisa aqui. Muito mais glicose. É para você se mexer o teu corpo. E nesse estado também, tudo que não é sobrevivência, por exemplo, todos os órgãos, partes do corpo que não é para sobreviver, vão começar a hibernar, porque o corpo vai tirar o fluxo de sangue maior daquilo para mandar para onde precisa. Então, por exemplo, todos os órgãos, trato digestivo, numa situação de perigo, luta ou fuga, você vai querer digerir alguma coisa, vai comer, você perde até a fome. Trava, né? Você não vai ter que usar esses órgãos, certo? Não é sobrevivência, vai tirar o fluxo sanguíneo, deixar hibernando praticamente, né? Órgãos reprodutores, aí vai para cabelo, pele, tudo que não é sobrevivência, tira a energia maior de sangue e manda para onde precisa. Músculos maiores, extremidades, pra você, sai daí, tipo, sai, viva, né? E isso é questão fisiológica, que você começa a ter um porquê o primeiro ponto de várias doenças nisso já, se você está sempre nesse estado. E o psicológico, diretamente ligado, porque pensa, o corpo é tão inteligente que no psicológico ele vai mandar o que pra você nesse estado, pra você sobreviver? Pensamentos calminhos, senta lá, pensa, seu leão vem de você. Não! Ele vai te mandar só pensamento ruim. É só pensamento num óculos limitado de assim, perigo, ameaça pra você. Tudo que você vê, ou pensar ou ver, é perigo, ameaça. Olha aquele cara, tá suspeito ali, ó. E aquela pessoa, meu Deus, com medo daquela. E essa manchinha, que será que é essa mancha? Tudo começa uma visão limitada de perigo, ameaça pra você. Por quê? Ele quer que você sai, se mexe, pensa, é perigo, sai daí. Então tá tudo conectado. Não é fascinante Até isso? Até porque, por exemplo, quando Sim. você sofre algum, sei lá, um assalto, por exemplo, você fica em estado de alerta pra sempre, quase, se você não trabalhar isso, né? Exato, e fica aquela memória fica instalada em você, e essa memória depois, ou qualquer outra mais traumática, enfim, que você teve aquele medo, um perigo, ameaça, vai te alertar, vai ser um gatilho pra você em algum momento, e você pode entrar nesse estado, e até falar da crise de pânico mais pra frente, que é ligada a isso, né? Mas só pra terminar um pouquinho rapidinho, pra ficar um pouco mais claro aqui. Então você pode entrar nesse estado, mas tá tudo conectado, assim, o psicológico, o que você sente, a emoção, com o teu fisiológico na hora. Então, olha como ela é inteligente, o corpo fica aqui, ó. E o normal é você entrar nesse estado, resolver o perigo, ameaça, volta pro outro, vai pro parasimpático, relaxamento, restauração, porque o coração desacelera, os órgãos voltam a funcionar, o fluxo sanguíneo volta no teu corpo inteiro, volta a funcionar a digestão, tudo. Para de liberar glicose, cortisol, tal. Aí você restaura. Perigo de novo, opa, vem pra cá, e pra cá. O normal é ficar alternando de forma equilibrada. Mas, gente, hoje em dia, bombardeio de informação, preocupação nem se falar. Quem que sai desse estado de sobrevivência? Não, você vive no alerta o tempo todo. O teu corpo vive assim. Vive mesmo. Então, o coração tá lá, o cortisol lá em cima, o estresse. Então, o teu corpo tá no estado, o estresse ligado para combater estressores o tempo inteiro. Aí, ninguém quer ter começar doenças cardíacas, pulmonares, pressão alta, tudo constrangido, né? Diabetes, a glicose, muito mais no teu corpo. E aí vai, gente, transtornos psicológicos, e vai tudo. Porque nesse estado, você não dá chance do teu corpo se restaurar. Não restaura. Como você quer ter memória? Como você quer criatividade? Como ter uma ideia para solucionar um problema? E aí você começa a pensar nesse estado, você vai linkando tudo. Vai numa palestra, subir num palco, nesse estado, vai dar branco? Claro que vai dar branco. Vai dar branco. Tá um milhão ali. Numa reunião, tem que apresentar um projeto importante para a diretoria. Você tá nesse estado? Vai dar, por mais que você domina, vai dar problema. Uma prova, avaliação, por isso que é o branco, gaguejar, é nesse estado. Então você tem que te tirar dele e levar pro outro. Aí tá restaurado e vem a clareza. Eu domino o assunto, eu tenho ideia, eu consigo pensar, e eu consigo apresentar o que eu preciso. Consigo pensar numa solução diferente pro problema. Faz sentido, gente? Total. Mas a gente não pensa, não pensa. Mas a reconecta esses pontos. A respiração consegue te tirar desse estado. Exato, Bel. Respiração é a base, porque se você tá aqui, eu consigo mudar o meu ritmo respiratório, o corpo manda pro cérebro. Cérebro, não tá mais em perigo, vai pro outro. E você se coloca no estado parasimpático. Olha que independente o que te leva nesse estado. Mesmo se tiver um perigo, você mesmo consegue. Com perigo, você consegue. Você consegue, claro. Na situação de ele vai te atingir, logicamente, no pico ali do estresse na hora. Ele vai ligar. Vai ligar. E aí você, conforme a situação, não tô em perigo, mas eu tô ativada. Opa, deixa eu sair daqui, ó. Deixa eu voltar pro meu parasimpático. Antes de uma palestra, de uma apresentação, de uma prova,
te tira daqui, garanta que você vai para esse estado parasimpático de relaxamento e clareza mental, para você conseguir ter as ideias. Igual aqui a gente conversando, né? Se eu tivesse super, ai meu Deus do céu, o que vocês vão perguntar pra mim, né? Nesse estado, eu ia dar em branco, não ia conseguir falar com vocês isso. E pensar nas perguntas que vocês fazem pra responder. Então, se prepara, né? E quanto mais regulada você fica, por isso que é uma mudança de comportamento. Que muitas pessoas querem só saber respirar quando tá naquele pico, pra sair daquele momento, né? Mas não, gente, você consegue sair. Você tem umas respirações específicas pra tirar de alguma situação. Mas o ideal é você aprender a se autorregular. Porque é você mudar teu sistema, garantir que você vai sempre estar nesse equilíbrio, ó, sair da sobrevivência várias vezes e não ficar aqui. Porque se você só fica nesse e tendo uma respiração disfuncional que a gente fala, que te deixa aqui, que você não fica, você vai pro declínio. É mais doença que você vai ter, ou agravar o que você tem e vai, gente, diminui tua expectativa de vida. Agora, se você começa a ter uma regulação desse sistema, uma respiração funcional que a gente fala, aí vai pro caminho só prospecção, saúde e longevidade, inclusive. Que a longevidade, até a ciência comprova hoje, que o que tá ditando mais isso é a capacidade pulmonar. Pulmão, gente. Volta pra respiração, que aliás de tudo. Olha só, não é mais dieta, exercício, claro que tudo isso ajuda, mas não é só isso, começa na capacidade respiratória, gente. Olha que bacana. É bem a base, né? Porque quando a gente fala, né? Qual que é a base para você ter longevidade, para você ter saúde? Alimentação, exercício físico. Só que, por exemplo, o cortisol já controla tudo isso. Sim. Como que você consegue? Você tá com cortisol lá em cima? Exato. Você não consegue fazer uma dieta. Não vai ter o efeito. Não vai. É isso que volta pra respiração como a base de tudo também, né? Todo mundo investe em cremes absurdos. Ai, aquele suplemento maravilhoso, creme pra pele, creme pro cabelo. Nossa, comprei aquele kit importado maravilhoso. Gente, se você não tem uma respiração funcional, esse controle, né, você garantir os teus estados, não ficar cronicamente aqui em sobrevivência, nada que você investe fora vai ter o efeito que ele teria. Porque nesse estado, de novo, né, o sangue não manda o nutriente pra lá, não tá indo, não vai tirar. Tá hibernando apenas partes da sobrevivência. E tá indo só para onde é sobrevivência. Então, você quer resultado de algo que você investe, se você não trata o dentro, isso que é o tratar o dentro, de dentro para fora, né? Primeiro, tem uma respiração funcional, para garantir que o seu corpo vai estar realmente o sangue fluindo em todos os órgãos, em tudo, levando nutriente. E a forma como você respira também vai garantir que todo o oxigênio que você inspira vai ser entregue para as células. Porque a forma como você respira pode ser que nem isso aconteça. E aí isso é muito importante, porque a gente respira, assim, no dia a dia, na correria, a gente respira curtinho. Curtinho e rápido. Curtinho e rápido, então você nem para respirar. Que a gente fala às vezes, nossa, eu não tive tempo nem de respirar. Exatamente. É isso, você não faz a respiração de verdade. Você fica lá, você vai na correria e tal, aí você chega em casa, aí você deita, aí que você vai respirar. Exato. Muitas vezes, né? Na hora que você deitou, nem lembra. E o pior, vai querer dormir nesse estado aqui ligado, adrenalina rolando, ó, o pensamento, aquele loop de pensamento. Não dorme. Como você quer dormir? A insônia vem daí, gente. Não dorme Tudo mesmo. acontece dessa forma. Não, e aí se você não dorme direito, todo o resto vai desregula. Você acha que dormiu e acorda mais cansado ainda. Sim. E começa aquele looping, né? A rotina tudo de novo. E fica nessa anos e anos. E teu corpo pedindo arrego, pelo amor de Deus. Respira, mulher! Respira pra eu conseguir trabalhar aqui, ó. Pra chegar a energia nas minhas células. gente. Então, assim, não existem então só formas para você respirar em determinados momentos. A gente também precisa aprender a respirar a todo momento. No dia a dia, exatamente. Porque, assim, em média, uma pessoa respira de 23 mil a 25 mil vezes por dia. Gente, é muito tempo. Muito tempo. E a média de tempo que uma pessoa média respira é 3,5 segundos. Gente, o inspirar e expirar. Imagina. É muito curto. E quando é pela boca? Gente, pela boca é o pior ainda, porque tem que respirar pelo nariz e pela boca. Um dos maiores mitos da respiração é que muita gente fala, o correto, inspira pelo nariz, expira pela boca. Não, é tudo nariz, gente, só nariz. O nariz foi feito perfeito pra Você não respiração. fica vendo também ninguém respirar durante o dia...
Não. Não, mas muita gente tem como hábito, ou só pela boca, que é o pior ainda, né? Mas muito em exercício físico, exercício as pessoas fazem, né? Sim. Aham. Mas, gente, até para exercício, você mudando o hábito, leva para exercício, você não tem cansaço, você otimiza muito mais a produção do oxigênio e a consumação dele dentro do corpo. Só respira pelo nariz, inclusive em exercício. Não precisa ficar Tanto soltando pela boca. Não, tanto musculação gente. quanto spinning, corrida, qualquer tipo, gente. Qualquer tipo. É começar aos pouquinhos e criando esse hábito. Você sente, assim, nas primeiras vezes já, aquele cansaço que você costuma sentir depois, não tem mais. E você sente até mais vontade, você fica mais disposto para fazer exercício. É incrível, gente. Meu E Deus do céu. E tudo isso, assim, não tem que acreditar no que eu falo, é testar, sabe? É testa na prática, que você vai sentir no físico mesmo. Não, e eu tô aqui, a gente fica pensando, né? Muitas perguntas, muitas dúvidas, e até trazendo um pouco o lado da importância, por exemplo, das crianças e dos jovens, né? Muito. Crianças e jovens, imagina, se a gente não para pra respirar, imagina eles que vivem naquela No coisa... imediatismo total, Uma né? tela total hoje em dia, né? A tela Gente, total, não vai parar. Imersos, não. E a maioria das crianças é tudo respirador pela boca, respira pela boca. E, gente, isso, mães, o maior benefício, o maior tesouro, assim, não o maior, mas um dos maiores tesouros da educação para criança, garanta que ela respira pelo nariz desde pequenininho. Porque muita gente na amamentação, amamenta, a pessoa, a boca fica aberta depois, né? É garantir que ela feche sempre a boca aqui, ó. Por quê? Gente, respirar... Agora eu vou falar um pouquinho de respiração de boca e nariz, né? O nariz é o perfeito para respiração, porque quando o ar entra pelo nariz, ele vai limpar, filtrar, umedecer, aquecer, e é uma resistência, uma quantidade que é suficiente para o pulmão. Perfeito. Pela boca, imagina, o nariz é um caninho, né, que vai a respiração. A boca é um cano gigante, se pensar o tamanho. É muito oxigênio. E mesmo você não respira assim, mas assim, ó... Lábio entreaberto é pela boca e vai muito mais oxigênio, mas não vai limpar, não vai filtrar nada. Uma analogia para isso, ó. Você toma em casa a água da torneira, do banheiro que não é filtrada? Você toma água suja? Não. Respirar pela boca é a mesma coisa, porque não tem nada de filtro. E muitas questões, assim, até de inflamações, Isso é questões verdade, de... gente. Não tem nada de filtro. Não porque tem. aqui a gente tem um sistema de Total, filtragem, né? total. Aqui não. E, inclusive, falando até um pouco mais específico, Isso. aqui nos seios nasais, quando você respira pelo nariz, tem a produção do óxido nítrico, que é uma molécula mágica pro corpo, assim, né? Então, essa molécula, ela é antibactericida, antifúngica, anti-inflamatória, que ajuda a limpar ainda mais tudo que possa entrar. Então, e ele vai pro corpo inteiro. É vasodilatador, é maravilhoso, assim, pra tudo. E você garante a produção respirando pelo nariz. Pela boca você não tem essa produção, né? Tem outras partes do corpo mais mínimas, o principal é aqui, ó. Então, o nariz é o sistema perfeito para respiração, para inspirar e expirar também. Agora a boca, né? Falando da boca, você não filtra nada. E essa quantidade gigante de oxigênio que chega não é suficiente. O pulmão não aguenta receber tudo isso. E outro mito também que falam, quanto mais vezes respirar, quanto mais oxigênio, melhor. Não é. Não tem nada a ver, não tem relação com isso. Porque mais da metade pode ficar na traqueia. E vai chegar aquela quantidade que é suficiente para o pulmão entrar. Agora, tem outro fator relevantíssimo aqui, gente. Respirar pela boca ou a curtinha. Quando você expira, a gente inspira oxigênio e expira CO2, né? Então, resumidamente, a gente inspira oxigênio, passa pelo pulmão, vai para a corrente sanguínea e tem que ser liberado para os tecidos, vai para as células. É o alimento das células. Então, a célula pega o oxigênio, transforma em ATP, que é a energia dela, e libera o CO2, que ele volta para a gente respirar. E muita gente acha que o CO2, é só um gás que a gente exala, né? É descarte. Não. Gente, CO2 é o principal regulador do pH do corpo. Ele regula o pH do corpo. Muita gente se preocupa em comprar água, aquelas águas com pHs maiores. Não, tô garantindo meu pH, a água aqui garantir com isso. Mas se você não tem uma quantidade suficiente de CO2 no corpo equilibrado, é o principal. Não adianta que você investir naquela água também. Entende como tudo é respiração? Nossa, gente. A gente É o mundo. É o mundo. É o universo. Que sempre teve com a gente. Se for pensar. É um poder que todo mundo tem, mas ninguém sabe que tem. É uma das coisas mais assim, por exemplo, quando o bebê nasce, o que você faz
freneticamente nos primeiros dias de vida Você dele. coloca o dedinho assim pra O saber se eles tempo estão todo. respirando. O tempo todo, pra ver se ele tá respirando. Imagina que não. Muitas vezes. Porque você vê, é respiração, mas depois vira no automático que a gente não lembra. Lembra Exato. quando tem uma falta de ar, quando você tá doente, que você precisa realmente, né, usar o seu narizinho aí. Acontece alguma coisa, mas a grande maioria não tem esse conhecimento mesmo. Não Como tem. respirar na grande maioria do normal no dia, né? Na respiração normal. Então, gente, nariz, garantir isso. Aí, voltando um pouco à questão do respirar pela boca as crianças, né? Vale para adulto, mas conversa em criança. Respirador bucal, na questão do CO2 que eu cheguei para vocês, né? Quando respira pela boca, você elimina muito mais CO2, sai mais ar, não sai? Igual o nariz, aí Sim. sai pouquinho, pela boca sai muito mais. E tem que ter um nível suficiente de CO2 no corpo para você garantir o teu pH equilibrado e também você ter tolerância ao CO2, porque todo mundo tem uma certa tolerância ao CO2. Quem respira pela boca ou respiração curtinha, que é a grande maioria das pessoas, o nível é bem baixo de tolerância. E o corpo tem quimiorreceptores que pegam a informação e sempre manda para o cérebro. Tá tudo bem por enquanto, até chegar aquele limite. Chegou no limite, passou um pouco, cérebro manda respirar. A crise de pânico é isso aqui, ó. É fisiológico, gente. Crise de pânico. No corpo é isso que acontece. A pessoa, o que pode ter acontecido? N motivo pode gerar um gatilho para crise de pânico, a pessoa pode saber ou não. Mas quando acontece, ela normalmente fica tensa, prende a respiração. No prender, ela aumenta, o CO2 está sendo liberado, né? Está sendo produzido. Vai passar aquele limite, o corpo cérebro, manda o corpo respirar. Mas não é não tem que inspirar, não é falta de oxigênio, é excesso, só tem que colocar o ar para fora, porque passou do limite no corpo. E De vai mandar CO2. de CO2. Então é expirar, tira e volta a respirar normal, acabou. Você sai na hora da crise de pânico. Então quem tem ou conhece alguém que tenha com frequência, Sim. é isso, gente. A minha é filha tolerância tem, baixa a sim, CO2. Então E não é respirar mais nesse não é momento. respirar, porque a pessoa não consegue respirar, né? Sim. Ela acha que tem que ter ar, ela tem oxigênio. O que ela tem que tirar é o ar que tá dentro, o CO2 tá mais no corpo dela, que o corpo mandou mensagem pro cérebro. Olha só que É isso. interessante. Não, Nossa, eu nunca gente. tive crise de pânico, eu não passei por isso ainda. Agora, conhecimento, acho que não passa, né? Que a gente sabe de tirar. Mas, quando eu comecei a estudar sobre isso, gente, eu passei por situações que eu presenciei pessoas tendo crise de pânico. Eu falei, vou colocar em prática isso agora, né? E aí peguei a pessoa, falei, ó, eu entendo disso, me segue. Eu vou falar, faz o seguinte, ó, solta o ar, solta ar. Agora vai na minha contagem, respiração. Na hora a pessoa saiu. Na hora. Não, porque é desesperador pra quem tem síndrome. É Claro. desesperador. E é normal. uma coisa que parece que sabe assim, fazer. você quer tentar ajudar também e você E não sabe o que ajuda, você fazer. não sabe o que fazer. É. Porque não é respirar, a pessoa não vai conseguir inspirar, é tirar. Aí pronto, baixou o nível, acabou, tudo bem, cérebro, e o corpo volta ao normal. É o Olha fisiológico. E a gente, por exemplo, eu tive já algumas crises de pânico, assim, e a última crise que eu tive recentemente, parece que eu tava hiperventilando. Comecei, tipo, não conseguia falar. E aí, é hiperventilar isso, né? Exatamente, isso, é hiperventilar. Por isso, você tira muito CO2. Então, provavelmente seu nível é bem baixinho e você, por algum motivo, aumentou um pouco, começa a dar aquela sensação, né? Começa a chegar no limite, aí passa, pronto. Quando depende gente. do grau, o corpo vai reagir de uma forma, mas ele quer que você tire aquilo lá. Nesse momento, o ideal seria, então, eu... Solta e volta a respirar longo e lento. É parar a hiperventilação. Solta, porque vai baixar o nível, né, de tolerância. Vai mandar mensagem, cérebro, tudo bem, parou. Não vai ter mais aquilo, mas aí volta longo e lento. Você sai. Você sai. E, por exemplo, tem uma coisa também. Às vezes, quando eu tô muito ansiosa, eu vou dormir. Porque, assim, o sono é uma coisa que, pra mim, nunca me pegou. Eu sempre dormi muito bem. Sempre tive um sono muito bom. Eu vou ter a crise de ansiedade depois que eu acordo. Então, eu vou lá, tô com o problema que for. Vou dormir bem. Só que quando eu acordar, normalmente eu tô com falta de ar. Quando eu tô com uma ansiedade, por exemplo. Por quê? Então, a forma como você dormiu. Provavelmente você respirou pela boca. Você sente que agora acorda com a boca seca? Sim. Ou a boca aberta? Pode ser. Ou É a com dor respiração daqui, de repente, exato. de... É a respiração pela boca. Então você foi tirando muito CO2. Aí pode ser, se vem a ansiedade, por algum motivo você parou de respirar, ou alguma coisa, algum sonho, alguma coisa você parou que aumentou um pouquinho o nível pra dar essa ansiedade em você.
mas é a respiração pela boca. E aí, por exemplo, eu acordo, aí eu tenho que fazer, de repente, isso que você vai ensinar pra gente também, e aí vai melhorando, vai aliviando. Vai. E isso tem de protocolo pra tudo. E quem tem um CO2 bem baixinho, esse CO2, tem treinos pra você aumentar a tolerância ao CO2. E isso é crucial pra quem tem crise de pânico. Sim. Então, o primeiro ponto é esse conhecimento, né? Saber que você tá Sim. cronicamente sempre na sobrevivência. Você não sai desse modo. Então, é você entender a se regular, como você respira pra criar esse hábito, pra ter esse controle remoto na mão de te colocar em tal estado que você precisa e trabalhar essa tolerância ao CO2, que tem formas que você aumenta a tolerância. E quanto mais trabalha essa tolerância ao CO2, aumentando esse nível, né, para não chamar bem rapidinho, então quanto mais você aumenta a tolerância ao CO2, mais tolerante aos estressores e ao estresse você fica. E isso nas ações é assim, uma consequência imediata, porque quanto mais tolerante você fica, aquelas situações pequenas que te irritavam, tirava do sério, passa a não irritar mais. Olha. Aumenta a tolerância nisso, gente. Por isso é tudo ligado. O estado que você tá é o fisiológico, mental, emocional e suas ações. E você controla, por exemplo, eu, principalmente quando entrei na menopausa, uma das principais, assim, sintomas que eu tive foi taquicardia. Sim. E eu não sabia como lidar muito bem com isso. Uhum. E eu não sei, será que eu fazia uma respiração certa? Ou... Provavelmente não, né? Pode ser respiração pela boca, a hiperventilação. Ou também a questão do CO2 baixinho, nessa questão, tudo é questão como você respira, que te leva para esse estado de sobrevivência, e a respiração é sempre curtinha. E pela Entendi. boca, como tira muito mais, é nesse hábito, a respiração curta e rápida que te leva nisso. E a acaba respiração, dando então, ansiedade. ela consegue ajudar na taquicardia? Ela consegue ajudar, por exemplo, numa pressão alta, em tudo? Sim, tudo. É você se regular, porque a respiração disfuncional que fica nesse estado de sobrevivência é o primeiro passo para tudo isso. A taquicardia, porque o teu coração não para, ele tá lá o tempo inteiro. Então, você conseguindo se regular, conforme a respiração, você te tira desse estado e manda pro outro. Aí o corpo vai entender, opa, não tá mais em perigo, ameaça, volta pro outro. Aí você se restaura, coração desacelera, para a taquicardia, para de liberar glicose, às vezes vão voltar a dilatação normal, o sangue volta para o corpo e você consegue se restaurar. É essa restauração, tempos em tempos, tem que acontecer para você ficar saudável. Porque você não é que nunca mais vai entrar em estado de sobrevivência, você tem que entrar. Ele é importante pra gente agir, fazer algo, mas a questão é sair dele em vários momentos do dia. Você realmente ter esse equilíbrio. É você saber Eu tô sair aqui, dele, saber né? sair, exatamente. E isso é um hábito que a gente cria. Então, com isso, é até um dos trabalhos que eu faço, que é o treinamento anti-estresse que eu tenho das sessões, onde eu vou explicar o que é necessário você saber dessa fisiologia, e aí começar esses treinos, a primeira sessão já. Então, eu vou entender como você respira, como que é a tua vida, o que te impacta mais, e já fazer alguns treinos de respiração e passar um protocolo para você fazer. E, gente, coisa muito rápida por dia, sabe? Praticamente 4 vezes por dia, 3 a 5 minutos, você consegue se regular? Em 3 semanas você consegue regular teu sistema já. E você leva pra vida isso. E sabendo técnicas de como te tirar, e conforme cada evento que você vive, Sim. você vai saber que técnica utilizar para aquilo. Que é legal. fascinante. É ter esse controle remoto na mão, gente. É um controle remoto. Não, porque dá pra controlar tudo. Se você pensar, realmente dá pra Não é? controlar tudo. Você regula todas as doenças, né? Sim, Isso. sim. Porque o nosso corpo é isso, né? É como que é causa e efeito, causa e Causa e efeito. efeito. Né? Total, o tempo total. todo. E se você só pensa, né, só entendendo essa parte fisiológica, você começa a ver que é o primeiro passo pra tudo. Sim. Doenças cardíacas, seu coração que você nunca tira ele de parar acelerar, né? Doença respiratória, respiração curtinha pela boca, nada é filtrado quando entra. Começa muita coisa daí. Olha só. Glicose liberada pra você sair, mexer. Diabetes começa aí também a aumentar. O cortisol, a adrenalina, vasoconstrição, pressão, tudo começa. É engraçado, né? Uma coisa que a gente estava comentando até outro dia de parâmetros de exame de sangue, né? Aí eu não sei o que a pessoa até comentou, eu falei, olha, o pessoal até fala que a gente não tem os melhores parâmetros para ser medidos, mas também tem uma coisa, o que você fez horas antes de fazer o exame de sangue influencia. Sim. Então até se você sim. respirou errado, Pode provavelmente influenciar. vai afetar no seu exame de sangue. Pode sim. É mais um hábito que a pessoa Sim. tem, né? Se fez algum tipo de respiração, pode ser, mas pelo sangue vai ser o hábito que você já tem respiratório daquilo, que te coloca naquele estado de sobrevivência cronicamente e afeta tudo isso com o teu corpo. Que interessante. Né? E melhora tudo quando você começa a respirar E bem, até né? tem que começar a pensar, né? Quais são as coisas mais básicas da vida? Respiração é a primeira coisa. É. E lembrando, não é tudo, mas é a primeira coisa. Você se regular. Porque, claro, quem vai agir, você vai agir por você. É você se colocar no estado propício e melhor para ter saúde, disposição, ter um sono restaurador, para você estar bem e conseguir agir.
tá na clareza, ter decisão, eu vou agir dessa forma. Então, é o primeiro passo para tudo na sua vida. E beber água. Então, o que acontece? Se você fizer um exame, pega um termograma total, faz um exame hoje como você tá, fica um mês trabalhando na regulação, regula o teu sistema, bebendo água, faz de novo depois, vai ter outra pessoa. Olha Outra só. pessoa. E a questão, por exemplo, da meditação? Sempre foi uma coisa que eu achei super curiosa. Eu gosto da meditação, porém eu não consigo entrar no estado de meditação por conta de agitação. Quando eu tô... Às vezes eu paro ali, vou fazer uma meditação, de repente já escuto minha cachorra, aí já vai, e aí você já tá em outro momento. Já saí. Exato. Por que que... Eu sei que, né, a respiração, ela é tudo pra você entrar nesse momento aí da meditação. Como que funciona isso? Esse processo. Ótimo isso. E a meditação é até um ponto que muita gente, assim, não consegue meditar. Tenta e não consegue. Porque muita gente acha que pra meditar não pode pensar em nada. Você nunca vai parar de pensar em nada. Mas é se colocar num estado que você consegue acessar estados elevados de consciência. E a respiração te leva nisso mesmo. Então, até um dos mitos de meditação é isso. Não pensar em nada. Não, você vai pensar. E muita gente tenta tendo essa visão e não consegue. Mas a respiração, sim, ela vai te levar nesse estado. Por quê? Tem ritmos diferentes de respiração. Então, quando você faz alguns... por exemplo, você começa uma respiração coerente, inspira em 4, solta em 4. Então, tem alguns ritmos que você faz mais lento ou mais rapidinhos. Coloca retenção de ar com pulmão cheio, pulmão vazio. Isso vai mudando toda a oxigenação do teu corpo, que você faz com que o fluxo sanguíneo passe menos aqui no cérebro. Então, você consegue passar um pouco o teu fator crítico no cérebro, teu consciente e inconsciente. Então, conforme essa respiração que você faz, você muda esse fluxo sanguíneo, você consegue acessar mais, fica mais levinho, sai aquele fator, o consciente total, dominador, agitação. E tem algumas técnicas, pode colocar som para dar uma relaxada mais ainda, para quem tem uma mente mais agitada. Eu tinha muita dificuldade no começo também. Mas aí com respiração, você tendo esses ritmos diferentes, uma guiança, uma música com ritmo gostoso que você coloca. E até até a experiência que a gente passou, né, Bel? É verdade. Justamente isso, é uma música, não é mantrinha, música tão calma, é uma música com ritmo, porque a mente tá acelerada. Aí falando bem assim, né, logicamente, a mente fala, não, ritmo gostoso aqui, né, tá no meu ritmo aqui, ó, vamos lá, faz a respiração que eu tô te mandando, aí você vai na respiração e faz muita você entra no diferença, estado, não é, Bel? Você porque comentou. assim, até eu comentei com ela, geralmente você vai, vamos fazer uma prática, aí, gente, coloca aquelas músicas que começam, gente, aquilo começa a me irritar. Pra quem é mente Uma pessoa que é agitada da coisa. Exato. E foi o que ela falou, realmente, fica descompensado. Agora uma música ritmadinha. Exatamente. Então, opa, tô curtindo a música. E a respiração vai te levar pra te colocar no estado fisiológico pra isso. E você entra sem nem tentar meditar. Eu tenho que Porque a deixar respiração é passar base. desse nível. Igual a hora que eu tô ali, que late a cachorra e vai zoe, sai fora, deixa, eu preciso passar dessa Ou etapa mesmo ainda. você vai ouvir, mas vai continuar focado em você presente no momento, sabe? Bom, olha lá, eu não como é? consigo... E esse é o Vamos tipo de ver. experiência que eu falo, que a experiência vale mais de 1000 palavras. É só vivendo, né, Bel? Sim, é verdade. Então, se eu estiver num lugar bem silencioso, porque é incrível. Eu sento ali na minha varanda, eu vou começar... Respirar é o cachorro da vizinha. Aí você já abre o olho e fala, você sabe que eu filha acho da que mãe. nem é tanto essa questão do silêncio. Porque, por exemplo, pra mim, o silêncio me incomoda. Tem gente que não consegue ficar em silêncio. O silêncio me incomoda. Ela é frenética. Tem que ter um movimento, um barulho acontecendo assim, né? Não é? É meio doido isso. Então. Mas é por isso que é interessante, porque cada um lida de uma forma, né? E muita gente é muito agitada, não consegue se concentrar no começo. Então, sabendo disso, você inclui algumas técnicas para dar um relaxamento maior para a pessoa conseguir entrar também. Porque o primeiro ciclo que a gente faz sempre é mais para relaxar. Então, conforme a pessoa é muito mais agitada ou não, então conhecendo como que é, dá para ir testando as técnicas. Então, por exemplo, quem você como mente muito agitada, então vai começar com uma respiração, né? Ritmada 4 e 4, colocando um som para dar um relaxamento bem maior, já entrando em estado. Aí começa a ser tensões de ar, sem ar, vai pro segundo ciclo. Aí a gente muda sempre pelo nariz, pela boca. E um fato interessante então, respirar pela boca, normalmente, durante o dia, não é certo, é errado. Mas, respirar pela boca em algumas situações específicas, para uma prática de breathwork, que a gente fala, né, para você chegar em estado alterado, aí faz parte, vai ter momentos de respirar pela boca. Ou tem o suspiro fisiológico, que é a gente fala que é um freio de emergência emocional, que é uma forma de respirar que você inspira fundo, mais um pouquinho e solta pela boca.
Que você, não é uma respiração do dia a dia, né? Do tempo inteiro, mas é um estilo de respiração para você te tirar. A gente fala que é um regulador do teu sistema express, assim, né? Que você faz, que é comprovadamente científico, né? Vamos fazer daqui a pouquinho. Legal aqui. isso. Então, a boca, o respirar pela boca, em algumas situações, ela é propícia, sim, mas não é a respiração do dia a dia para você fazer. Qual é a respiração do dia a dia? Nariz. Então, Só nariz é o nariz. principal. Inspirar, expirar pelo nariz. E aquela respiração completa, que você usa o diafragma. Que, gente, o diafragma, muita gente. Você não olha pra ela e fica com vontade de respirar, porque eu fico. Não, vamos perguntar. Como é fazer essa respiração completa? É aquela que Você vai... acha que não corre? Não é? Não corre. Não, a calma, gente calma. vai sentir o diafragma. Vai, mulher. O que é diafragma? Tudo é muda, tudo é prática, muda, ó, e nada é um dia pro outro, tá? Não existe pílula mágica, tudo é um processo, é a gente mudar o comportamento. Que a gente nasce respirando certo, o bebezinho nasce respirando certo, mas desaprende total durante a vida e depois de adulto, né, com mais de 40 anos, aprende a respirar de novo. Então cada técnica é pra uma coisa diferente. Por exemplo, pra ansiedade tem uma técnica que é específica, pro dia a dia é outra, ou pra uma atividade física é outra. Tem um... Da forma de respirar. Nariz é a primeira coisa. Então, a primeira Tá. coisa é respirar pelo nariz sempre, é a forma mais funcional. E aí, as técnicas, tem técnicas diferentes. Ai, gente. eu tô aqui Já olhando pra começa, ela, eu fico com né? vontade de respirar. Agora começa pelo nariz, né? E aí as técnicas, sim, tem técnica pra tudo. Tem tipo de respiração de quando você tá mais agitada, eu quero ficar mais centrada, mais com foco. Respiração pra eu relaxar e dormir. Então tem vários tipos. Aí tem pessoas mais letárgicas, são mais paradonas, tem que ter energia, tem respiração pra você dar um fogo interno assim, pra dar uma energia. Respiração do fogo, inclusive, que você dá uma energia na pessoa pra levantar. Legal. Gente, tem respiração pra tudo. Olha pra isso, tudo. que maravilhoso. É conforme que você precisa. Gente, é um poder maravilhoso. Ai, ó, então assim, ensina a gente. ensina. Porque, ó, eu acho que uma das coisas que é a dúvida maior, e dúvida aí que faz parte do dia a dia, é a questão da ansiedade, né? Claro. A maioria das claro. pessoas são ansiosas. Então, ensina pra gente a técnica da respiração pra ansiedade. Da ansiedade. Então, Deixa eu primeiro ficar aqui ponto. quietinha. Eu tô aqui preparadíssima. Prepara. Vamos fazer então essa técnica. Como é que tá Tá. bem simples, tá? Existem várias. Claro que é sempre bom você ter seu sistema regulado, mas dá pra ter uma técnica naquele momento de crise pra você tirar. Eu vou fazer duas técnicas com vocês. Uma vai ser o suspiro fisiológico. Essa é o freio de emergência na hora pra você fazer. E outra ritmada do 4-4, tá? Tá. Então vamos lá. Até se vocês quiserem também, todos vocês, ó. Ah, boa. Tô colocando respirando Relax. aqui, ó. Então, sente-se confortável, é legal a coluna ereta. E lembrando, para essas respirações dia a dia, você pode... Gente, só não estar falando, você consegue respirar. Esses para você conseguir mudar o seu hábito, né? Eu posso estar aqui ouvindo vocês e eu tô respirando coerente. Só não tô falando, né? Ouvindo vocês perguntarem, eu consigo fazer uma respiração para manter meu centro aqui. Agora, essa que é um exclusivo, é legal fechar os olhos, momento de vocês. Então, fechem os olhos. Para ter essa experiência. Então, primeiro, sintam o ar entrar, o ar sair, sem controle por enquanto, apenas trazendo atenção para a respiração de vocês. Sentindo o ar entrar, sentindo o ar sair, no ritmo que vocês já respiram. Tem esse poder divino em vocês já. E lembrando que quando a gente respira, é toda essa alquimia do nosso mundo interno com o mundo externo, que entra e sai. Maravilha. Então agora vamos começar com o suspiro fisiológico, que vai ser inspirar fundo, mais um pouquinho e soltar pela boca. Então assim, ó. Solta pela boca relaxando. Inspira fundo. Mais um pouquinho. E solta pela boca, relaxando, liberando as tensões. Mais uma vez. Solta pela boca, relaxando. O mais lento vocês conseguem. Mais uma vez. Solta pela boca. Vamos de novo. Essa segunda inspiradinha é quando a gente abre mais alvéolos pulmonares na parte de cima do pulmão. Então absorve muito mais oxigênio. E solta pela boca. Mais um.
solta, descarregando, liberando as tensões. Agora volta a respirar normalmente pelo nariz. E agora eu vou guiar vocês numa respiração coerente, que vai ser inspirar em 4 tempos e expirar em 4 tempos, tudo pelo nariz. Então vamos começar a inspirar. Então inspirem. 1, 2, 3, 4. Expira. 2, 3, 4. Inspira. 2, 3, 4. Expira. 2, 3, 4. Inspira. 2, 3, 4. Expira. 2, 3, 4. Inspira. 2, 3, 4. Expira. 2, 3, 4. Último. 2, 3, 4. Expira. 2, 3, 4 e voltem a respirar normal. Sentindo agora sem controle, sentindo o teu corpo te respirar, trazendo a atenção para o corpo de vocês. E quando sentirem, abram os olhos. Como vocês estão? Nossa, estou até tremendo até. Assim, ó. Delícia! Olha! Que delícia! Gente, minutinhos! Não foi? Trouxe pro centro, com certeza já foram pro parasimpático de vocês, ó. Eu tô pleníssima agora. Não é? Delícia! Que Por que a gente tem mais dificuldade de expirar do que de inspirar? Isso varia muito, Bel. É conforme a fisiologia interna de vocês. Normalmente, as pessoas têm dificuldade na inspiração, que é mais curtinha, e na expiração, que costuma ser mais longa. Mas tem pessoas que têm essa dificuldade. O diafragma, gente, ele mal é utilizado pela maioria das pessoas. Que o diafragma é um músculo que ele controla bem a respiração, no guarda-chuva interno, né? Sim. Ele faz esse movimento todo. E o diafragma, gente, ele simplesmente faz uma drenagem natural no nosso corpo. Ele tem muitos benefícios. Ele drena todo o sistema linfático do corpo também. Então, por isso que é importante fazer essa respiração completa, que a maioria das pessoas não está habituadas a isso. Então, é voltar a mudar um comportamento, é você voltar a respirar essa respiração completa. Que é quando você coloca o oxigênio, começa na barriga. E vem uma onda, começa aqui na barriga e volta, tórax, barriga. Você não levanta o ombro, ó. Olha, não sei se dá pra ver minha barriga aqui, ó. Você abre aqui dentro só, né? Não precisa... E, gente, é hábito. Tá? É tudo uma mudança. Tá de todo mundo comportamento respirando aqui, vocês não estão entendendo. Só tô escutando aqui, ó, os meninos aqui também nos bastidores. Todo mundo Todo ficou mundo pleníssimo pleno. aqui. Mas você viu o poder que Olha, dá, gente? O que respirar. legal. Todo mundo tá naquela coisa frenética. Sistema de sobrevivência o tempo inteiro. E uma É dúvida, desligar isso. por exemplo, para criança, né, a Show. gente ouve muito isso, né, a criança tá com muita ansiedade, os adolescentes hoje em dia que, né, vivem nessas crises de ansiedade, é o mesmo tipo de técnica que usa para o adulto, para uma criança ou um adolescente, no caso? Praticamente sim, mas os tempos não. Porque Tá. a criança respira mais rápido normalmente que o adulto, né? Então as técnicas, o tempo vai mudar. Mas o raciocínio é mais ou menos a mesma coisa. Que hoje em dia, TDAH também é um exemplo das crianças, não é? Isso. Aquela dificuldade que tem de se concentrar e tudo mais em Sim. escola. A grande situação é respirador pela boca. E, gente, até voltando, a gente começa a falar um assunto, vai pra outro, né? Respirar pela boca só tem um malefício, aquela respiração no dia a dia, tá? E muitas crianças respiram pela boca ou dormem com a boca aberta. A maioria, né? A grande maioria. Impressionante, gente. Por isso que é importante os pais terem a consciência em garantir, acompanhar e conscientizar a criança. Se ela é pequenininha, garantir que fique fechando a boquinha tempos em tempos, pra garantir pelo nariz. Se tem uma consciência, conversa. E tem formas lúdicas tratar com criança também, né? E, gente, respiração pela boca. Primeiro que vai já abaixar a tolerância ao CO2, vai baixar mais irritabilidade da criança. E se ela não dorme bem, se ela dorme respirando pela boca, ela não chega no sono profundo, não tem restauração. Então, toda a memória, não tem rede de memórias. O raciocínio, a atenção, o crescimento, tudo vai impactar isso. Se a criança respira pela boca, ou uma respiração curtinha, que é a respiração disfuncional. Então, por isso que a respiração é desde sempre garantir pelo nariz e a forma funcional da criança respirar. E como fazer com que eles não durmam de boca aberta?
Aí tem algumas técnicas também, né, pra isso. Pra criança é um pouco mais desafiador que algo mais lúdico. Até minha sobrinha é um caso desse, né? Que tem a sobrinha que ela respira pela boca. Então, tá vendo essa questão? Eu já passei, né? Quando a gente consegue ter o conhecimento, fala, ó, quem tá respirando pela boca aqui? Vamos trabalhar essa questão. E ela respira muito pela boca e dorme com a boca aberta, mesmo com barulhinho e tudo. Então, tem uma técnica super simples, claro que varia muito o caso da pessoa, né? Como tem ou não. Mas algo simples é colar uma fitinha micropor na boca, gente. Olha! Pra criança é desafiador. O que eu fiz com ela? Até a gente usar algo lúdico. Falei, Pietra, minha sobrinha, né? Falei, ó, tem algo diferente. Vamos testar uma coisa juntas hoje? Ela até tava em casa, vamos dormir junto. Ela, dorme comigo, vamos dormir com você. Vamos testar algo diferente hoje. Vamos dormir com uma fitinha colada aqui, ó. Que eu fiquei sabendo o seguinte: se você dormir com essa fitinha na boca, o que você mais quer, você vai sonhar a noite inteira com aquilo. Ai, começou. Então, se é algo que vai gerar um uau, ela que ela vai querer aquilo. E, gente, colocar uma fitinha micropor na boca. Olha. Claro que assim, testa um pouquinho, fica um tempo, porque e a forma como colocar também não vai gerar uma claustrofobia nisso, né? E essa questão da fita, até teve alguma polêmica um tempo atrás, mas hoje em dia muita gente, assim, até do esporte, treinam com a fita na boca, tampa a boca inteira pra respirar só pelo nariz. Gente, é tudo assim, ó. Impacta em tudo. O que eu fiquei mais assim, tirando agora essa questão de dormir, né? Que eu fiquei mais chocada é com a questão do exercício físico. Sim. Que sempre ensinaram pra gente que a gente tem que inspirar, expirar pela boca. Pela boca. Expirar pela boca. Por causa do cansaço, lá, o esforço, vamos lá. Gente. Não é. A gente sempre ouviu, eu sempre ouvi isso também. E eu fazia dessa forma, né, no exercício. Então eu falei, não, vamos lá, eu tô estudando, vamos testar tudo. Comecei a colocar em prática tudo. Sim, lógico. E realmente é outra, nossa, é outra sensação que você tem depois. Mas quando, vamos supor que você tá fazendo exercício, então em vez de você fazer aquela inspiração, você faria pelo próprio nariz. Pelo nariz. Só. Tanto musculação e até eu faço transport, spinning que eu gosto, Sim. até esses, aí não consegue inteiro a princípio. Eu comecei com 5 minutos, então assim, tá lá no transport, por exemplo, aí começa 2, 2, 2, 2, sabe? Pelo nariz. Aí começou a ficar confortável, faz 5 minutos. A próxima vez faz 10 minutos, vai aumentando e faz Porque em o algum treino momento inteiro. você abre a boca, não tem como, né? Você acaba abrindo, não? Não, depois você vai criando hábito, não. No começo, porque pode ser desafiador, você fala, Sim. cansa, no começo você cansa. É. Sim. Aí, igual quando você começa a aula de spinning mesmo, né? Você não consegue Sim, a aula inteira. sim. 5 minutos tá lá vermelhona e começa depois de novo. Então vai até quando você aguentar. Próxima vez, um pouquinho mais, até que você faz o treino inteiro e fica super confortável. Aí você começa a estender a respiração. Aí vai pra 3. Olha! E você vamos vai testar, sentindo. hein? Começa com 2. E tudo isso vai ajudar você também nessa questão de cansaço físico. Ajuda tudo. Primeiro que você vai otimizar o oxigênio que você inspira, ele vai realmente ser, como fala, consumido da melhor forma, seus órgãos, e o seu cansaço não vai ter. Vai ter muito mais exposição. Que Testa. interessante. Gente, Ah, respiração. já vou ó. testar. Respiração. Tá, Pode testar, viu, Fê? Ele treina bastante, ó. Pois Pode é, testar. Pra contar exatamente. tudo pra gente depois aqui. Quando você me manda mensagem Show. agitada, frenética, eu vou falar, Belzinha, respira. Lembra da Lembra da Vivi, ó. Vamos respirar juntas, né? Falou respirar. Gente, até nós vamos fazer um episódio Respirando. respirando num parque. Respirando Vamos, com a Vivi, gente? vamos. Respirando com a Vivi. Perfeito, vamos. Vocês querem, pessoal? Deixa aqui nos comentários, ó. Show. Muito Vamos. interessante. vai ser Eu acho muito que legal. respiração devia ser, então, temas De escola. escola, empresas. Pensa só, certeza. o profissional chegou lá no corporativo, que eu sei que você fez parte durante muito tempo, chegava Com todo mundo certeza. frenético, todo mundo estressado e tal. Tinha que ser a primeira atividade do Técnica dia. de respiração. pra Exato, começar. e vários primeira. momentos certos do dia, todo mundo fazer junto. Gente, isso diminui muito. Reatividade das pessoas, a forma de falar com as pessoas, tudo. Olha lá. O cansaço, o estresse que você vai ter antes de uma reunião. Então você tem momentos específicos para colocar, sempre no ambiente para tudo. Pra E é tudo. corporativo, inclusive. É ambiente corporativo, é a questão de esporte, filhos. Na família, criança, ao invés de você brigar, família. chegar tá estourando em casa, respira, vai no carro. Conversa Respirando. difícil com alguém, conversa difícil, respira primeiro para ter a conversa mais Nossa, plena. tem uma coisa, uma dica que você vai dar aqui pra gente, pra É. aquelas mães. Sabe aqueles filhos que tem aqueles pitis? Piti mesmo, gente, é piti. Showzinho. Que dá show, que a mãe fica em pânico, que não sabe o que fazer. Uhum. É verdade, gente. Tira do sério, Você já né? passou por alguma situação Opa, assim? Te com tira do certeza. Que te sério. tira do sério, só que você sabe que você tem que se controlar. Opa! O que ela faz?
regulação do sistema nervoso. Regula e respira. Técnica, respira, uma forma de você sair daquele estado, porque vai te irritar. Você vai ficar naquele estado, sobrevivência, ficou lá, irritadíssima. Volta pro seu centro. Te centra, vai pro outro, restaura, pra começar a pensar. Porque, gente, assim, filho é o que mais tira a gente do sério, né? Exato, com certeza. Mas aí é difícil um dia pro outro. Por isso que esse treino é mudar um comportamento, você voltar a ter uma respiração funcional pra você ter o controle do teu sistema e você conseguir se controlar. É como eu falei, é igual a reatividade, né? Então, quanto mais você consegue essa tolerância ao CO2, esses treinos que dá pra fazer, então você aumenta a tua tolerância ao estresse, consequentemente as atitudes que te irrita muito fácil. Então você, com o tempo, vai virar um hábito seu. Você vai acabar a não te afetar como te afeta normalmente hoje em dia. Muitas situações. E essa, inclusive. Até pra você lidar com seus filhos, por exemplo. Se seu filho tá lá estressado ou com uma crise de ansiedade, ao invés de gritar mais, deixar ele mais estressado, às vezes, né? Porque a pessoa também tá num estado aqui frenético. Opa. Não, vamos respirar junto. Você regulada, e você vai levar ele pra regulação dele também. Sai. Não vai ter por que ficar gritando. Tem maridos dando risada nesse estúdio. Gente, mas é muito isso. Primeira coisa, respira pra se regular. Aqui, ó, por causa você regulada, gente, eu sempre falo, pessoas transformadas transformam ambientes. Você se transforma e vai, consequentemente, as pessoas também. Você para de reagir, você vai responder com consciência. A pergunta vai ser, você tá regulada hoje? Tá regulada. Se não tá, vamos respirar. Respirar. Vivi, você acredita que a gente passou de 1 hora? Uau! Lógico, né? Não né? acredita. Não tem É que é como, muito assunto, muito né? assunto. Muito Gente, o que nós vamos falar hoje? É, muita coisa boa. Mas, olha só, você mimou a gente com esse exercício gostoso, né? Foi maravilhoso. Foi. É. Agora a gente vai mimar ela. E momento de mimo. Que delícia! A gente tem um momento aqui que a gente chama Momento Mimimei. É. Que a gente tem essa nossa parceira, que é a Fernanda Diazer, da Defo. Ai, que delícia! Ela tem uma clínica de estética incrível que a gente ama, a gente vai lá sempre. E essa marca de nanotecnologia também. Então a gente trouxe aqui pra você um esfoliante delicioso dela, que é maravilhoso. Tomar um banho, ficar cheirosa assim. Aí você respira mais cheirosa. Isso, aí você respira cheirosa, maravilhoso. Tem uma coisa aqui que a gente ama, tá? É. Pra você ir lá na clínica dela, uma sauna ozonizada. Isso. Que maravilhoso! Você vai respirar lá dentro da sauna. Uma experiência que eu tenho certeza que você vai amar. Com certeza. Tem escaldapé, vem chazinho. Delicioso. Gente, que maravilhoso! Inclusive, depois Amei. a gente vai dar pra você experimentar esse mesochá, né? Esse mesochá maravilhoso. Esse aqui é maravilhoso, dá vitalidade. É incrível, Vivi. Maravilhoso! Aumenta a libido. Olha! Tudo. Ainda mais que você é mais regulado, tudo vai fazer o que tem que fazer. Agora vai fazer muito mais sentido. Olha isso, você respirando bem, Maravilhoso! tudo que você usar vai ter um efeito muito melhor, não é? Com certeza! Olha lá, Fê, agora eu vou tomar meu Total. mesochá. Antes de tomar o mesochá, eu vou fazer respiração agora. Porque isso agora aí. ninguém me segura. Eu vou respirar o tempo inteiro em casa. Você vai ver só. Isso. Eu já tô tomando, né? Você sabe, né? Você precisa, Porque você vocês não precisa sabem respirar. que eu tô na minha canequinha. É o meu mesochá. O mesochá. Ah. A Belzinha é a pessoa que precisa respirar, tá? Precisa regular essa mulher, porque ela é frenética, tá, gente? Ó, Vivi, tô te falando. Você tá fazendo Ela técnica com a vai. Vivi? Vai fazer Eu tô começando, tá? gente? Começou, Tô começando. começou. Depois eu venho mostrar meu outro lado aqui. o seu outro lado. Vamos ver a Belzinha transformada, né, Bel? Foi melhor. Muito bom. Belíssima. Ah, Vivi, que delícia! Deixa um recado aqui Isso. pro nosso público. Deixa suas redes sociais também. Maravilha. Gente, então é isso. Respiração é a base de tudo. Mas, olha só, conhecimento é libertação, te liberta, mas a verdadeira transformação só vem quando você aplica. Então, coloque isso em prática. Para quem quiser entender um pouquinho mais, entender um pouco mais do meu trabalho também, tem no Instagram, Vivi Fonseca Real, tudo junto. Me chama por lá, a gente marca algumas práticas, eu guio vocês para testar essa experiência juntos também. E me chamem quando precisarem. Foi um grande prazer. Ai, Que amamos. delícia, foi incrível. Olha, super obrigada por você ter vindo. Acho que foi um conteúdo riquíssimo, né, gente? Muito, muito. Olha, Tenho certeza respirar que... é tudo. Não custa, tá? Você vai usar o seu próprio corpo, né? É, a partir do momento que você
Chegou nesse mundão, você vai ter que respirar, né? Acabou a respiração, acabou a vida. Não é? É um poder literalmente debaixo do nosso nariz, gente. É isso mesmo. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, depois a gente encaminha também pra Vivi. Foi muito bacana, um assunto assim, que é um assunto não explorado. A gente precisa explorar mais isso, então é muito interessante, né, Belzinha? Com certeza. E eu queria agradecer nossas parceiras, né? A Loren, da Bruna Linda, que tá... Olha, gente, nosso look já tá lindo, hein? Arrasamos, gostei, né? Bruninha, arrasou na escolha. Os nossos acessórios também, da Dolce Pacione. A gente tá igual, ó. A gente tá de brinquinho igual. Olha, a gente até colocou igual pra combinar hoje. Estamos de gêmeos de brincos hoje. Gente, esses acessórios lindos, né? Eu tô apaixonada por a marca. Eu também, gostei muito. Linda. Agradecendo o Fê também, que cuida dos nossos bastidores, nossos conteúdos. O Rafa da Videofly também, que faz tudo isso aqui acontecer. Agradecendo mais uma vez nossa audiência, estamos aí mais de um ano agora, podemos falar, né? Verdade, a gente acabou de completar um ano, muito feliz, né? Muito, e temos muito assuntos para tratar com vocês aí nos próximos episódios. Vivi, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Foi Calma, ótimo. gente, vamos terminar o episódio hoje de uma forma diferente? Vamos Respirando. lá. Vamos lá. Ah, então vamos. Então vamos respirar. Tchau, gente.